Tinta é uma composição química líquida, geralmente de caráter viscoso, que pode ser constituída então por um ou mais pigmentos que vão ser dispersos em um aglomerante líquido. Após ela ser estendida sobre uma película fina e sofrer um processo de cura, que na química se refere ao endurecimento do material polímero por meio de um processo de reticulação, formará um filme opaco, ou seja, que não permite passagem de luz, e aderente ao substrato, que propiciará então um acabamento, resistência, durabilidade, valorização e higiene da superfície na qual ela está sendo aplicada. Falando sobre a história das tintas, sabemos que elas estão presentes aqui desde a pré-história, onde os povos antigos misturavam água e materiais coloridos que encontravam, como por exemplo plantas e argila em pó, para então criar um líquido colorido que era aderido em superfícies. Esta ação originou as chamadas tintas primitivas, que eram usadas principalmente na decoração do interior das cavernas. Com o passar do tempo, foram sendo criados e descobertos novos ingredientes, que passaram então a ser adicionados em novas composições, para que as tintas tivessem uma qualidade cada vez mais elevada. Os egípcios foram o primeiro povo a pintar com uma grande variedade de cores, enquanto que cerca de 2000 anos antes de Cristo já haviam manuscritos chineses à base de nanquim. O nanquim ele é um material de coloração preta que é preparado com negro de fumo, a fuligem, por meio de nanopartículas de carvão suspensas em uma solução aquosa. Na Idade Média, as tintas passaram a ser usadas na decoração de igrejas e outras grandes construções importantes da época. E somente na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, que surgiram as primeiras fábricas de tinta. Foi aí que o desenvolvimento das tintas aflorou cada vez mais e deixou de ser responsabilidade dos pintores e passou então a ser responsabilidade dos químicos da época. O século XX representou um grande avanço na indústria da tinta, pois foi quando os pigmentos de origem industrial e as resinas produzidas através de polímeros sintéticos passaram a ser finalmente utilizados. Desde então, vem sendo realizado cada vez mais estudos para o desenvolvimento e novas propriedades das tintas. Se perguntarmos às pessoas sobre a importância da tinta, geralmente suas respostas seriam em torno de imprimir uma nova identidade a coisas de acordo com o seu próprio gosto estético. Claro, colorir é realmente uma das principais funções da tinta, porém não é a única. Ao pintar uma parede, por exemplo, estamos protegendo-a da ação do tempo e dos agentes intempéricos. A mesma coisa ocorre na indústria naval, onde a pintura também serve como forma de proteção. As tintas estão presentes nos mais variados locais no nosso dia a dia. Podemos citar como exemplo as marcações da rodovia, das ruas, das calçadas, os rótulos dos mais diversos produtos, nas obras de artistas plásticos e não podemos esquecer da importância das tintas para a comunicação através da escrita. Basicamente, a tinta é composta por pigmentos, ligantes, solventes e aditivos. Os pigmentos são essenciais para a produção de qualquer tipo de tinta, já que são eles que definem a cor da tinta. Enquanto que os ligantes são responsáveis por dar liga à tinta, ou seja, a função dos ligantes é fazer com que a tinta tenha uma certa aderência e fixação na superfície na qual será imposta. Por outro lado, os solventes, também chamados de diluentes, são responsáveis pela obtenção de uma consistência viável de tinta. Facilita a aplicação e evita que a mesma escorra, além de evitar a elevada viscosidade e a danificação da pintura. Após a pintura, quando o solvente evapora, o resultado é uma fina camada de ligante e pigmento, que forma um filme que recobre a superfície, proporcionando cor e proteção. E por fim, os aditivos envolvem plastificantes, agentes responsáveis pela formação de espuma, secantes e biocidas, responsáveis por impedir a proliferação de fungos e ingredientes que melhoram a resistência à água. Tintas mais antigas eram ricas em metais pesados e podiam transmitir várias doenças. Isso se deve ao fato de conterem cromato de chumbo. Hoje em dia, é lei que tintas não podem conter esse tipo de metal. Nas últimas décadas, tanto o governo quanto a indústria da tinta
tem se preocupado em criar tintas menos nocivas à saúde e ao meio ambiente. A tinta que escolhemos falar mais sobre foi a tinta acrílica. Bom, a tinta acrílica é uma tinta sintética solúvel em água que pode ser usada em camadas espessas ou finas, permitindo ao artista combinar as técnicas da pintura a óleo e da aquarela. A tinta acrílica possui uma secagem muito rápida, diferente da tinta a óleo que chega a demorar meses para secar completamente em trabalhos com camadas espessas. Possui um odor menos intenso e não causa tantos danos à saúde por não possuir metais pesados como o cobalto da pintura a óleo. Em termos práticos, já que não depende de secantes, o diluente é a água. Assim, não é nocivo ao pintor, seca rápido e a matriz cromática, que é referente às propriedades das cores, é ampla, torna-a muito popular entre artistas contemporâneos. Em técnicas mistas, envolvendo acrílica e óleo ou acrílica e pastel, a tinta acrílica é sempre utilizada primeiro, já que as tintas oleosas fixam no acrílico, mas o acrílico não se fixa nas tintas com vetores oleosos. A tinta acrílica também é utilizada para a pintura de residências, já que tem muita impermeabilidade e pode ser aplicada em ambientes internos e externos. É indicada para reboco, fibrocimento, gesso ou superfícies com massa corrida. Possui acabamentos fosco e semi-brilhoso. Contextualização histórica sobre as tintas acrílicas. Com a Revolução Industrial do século XIX, o uso dos derivados da biomassa passou a ser substituído por derivados de carbono, como carvão mineral, petróleo ou gás natural. E com a virada para o século XX, os derivados do petróleo começaram a ser desenvolvidos com características originais e custo baixo. O mercado de tintas não ficou de fora deste processo, e houve uma invasão de tintas que utilizava como solvente compostos derivados do petróleo. A transformação teve início em 1907, quando Leo Birkeland desenvolveu uma variedade de resinas fenólicas. Estes novos materiais ofereciam maior resistência à água, menor tempo de secagem e uma durabilidade maior. Os anos posteriores geraram novas opções de tintas com características ainda não pensadas. Assim, surgiu as tintas acrílicas. Em 1934, a primeira resina acrílica utilizável foi desenvolvida pela empresa química alemã BASF, ou BASF. A tinta foi usada pela primeira vez na década de 1940, combinando algumas propriedades do óleo e da aquarela. Teoricamente, o fluxograma do processo de produção de tintas é simples. A primeira etapa desse fluxograma consiste num tanque de alimentação que é alimentado por resinas, óleos e pigmentos. Embaixo desse tanque de alimentação há uma balança, onde se pesa, onde se tem as quantidades pré-estabelecidas desses insumos. Após o tanque de alimentação, a composição é levada para um misturador com pás mecânicas, onde se deseja uma homogeneização dessa composição. Porém, como os pigmentos eles são sólidos fragmentados, só com o misturador não se tem uma homogeneização desejada. Então, essa composição passa por moinhos e existem vários moinhos no mercado, por exemplo, o moinho de areia, o moinho vertical, o horizontal, e aí vai da empresa. Isso aí pode variar, mas a função base do moinho é quebrar o fragmento do pigmento para uma tinta homogênea e tudo mais. Após o moinho, após a fragmentação desses pigmentos, a tinta é levada a um tanque de coloração e diluição, onde são adicionados corantes e solventes. E é aí que a coloração da tinta é acertada. Por exemplo, na primeira etapa, no tanque de alimentação, são colocados os pigmentos que são a base para a coloração da tinta. Porém, às vezes pode passar a quantidade ou se deseja uma coloração, uma tinta com uma coloração diferente. Então é aí, nesse tanque, que são acertados. Por exemplo, se eu quero um rosa mais claro, ou um rosa mais pink, ou um rosa intermediário, é nessa etapa que faz esse ajuste. Também é nessa etapa que realizam-se testes laboratoriais.
E aí, se tiver tudo certo com a tinta, ela passa para a moega, que é um tanque de armazenamento, e após isso são embaladas e vão para a expedição. Então, basicamente, esse é o fluxograma das tintas. É um fluxograma simples, pode variar um pouco dependendo do objetivo, da função da tinta, mas basicamente é isso, fluxograma da tinta.